Quero te convidar a abrir a sua Bíblia conosco no Salmo de número 39, porque nós estamos orando com os salmos. Os salmos são orações, remédios para a nossa alma, palavras de Deus nos mostrando como devemos orar a Ele, usando palavras dele mesmo. E o Salmo 39 é um salmo que traz uma mensagem profunda, especial e que fala aos nossos corações. Como a vida humana é frágil, é tênue demais, desabafar com alguém é fundamental, é necessidade diária, exceto as crianças, os adolescentes e alguns jovens que ainda acreditam que a vida é longa, infinita, inabalável e por isso cometem atos arriscados em nome de curtidas, em nome de aceitação, em nome da emoção, numa necessidade de pertencimento muito grande. Os adultos e os idosos, eles sabem muito bem que a vida é como a neblina, é como a fumaça, é como um sopro que rapidamente a dissipa. E a verdade é, nós somos frágeis, frágeis demais. Essa é a mensagem do Salmo 39. E a ênfase que o autor do Salmo, Davi, quer dar a essa obra maravilhosa é simples e direta. Hoje nós estamos aqui, amanhã não mais. Então por que guardar e ficar curtindo mágoas, angústias, sofrimentos dentro do nosso coração, sabendo que a vida é extremamente rápida, extremamente frágil? Reconhecer essa fragilidade, essa brevidade da nossa vida tem o poder de nos fazer amar a Deus e amar ao céu muito mais e, consequentemente, viver uma vida digna diante de Deus. E vida digna para o salmista é uma vida de temor, de dependência do Senhor, de entrega total ao senhorio de Deus. Verdade seja dita, nós não temos tanto tempo como achamos que temos. E por que ficar então sofrendo, lutando com coisas em nosso coração, sabendo que a resposta está diante dos nossos olhos? Certa vez, a Denise Cerqueira gravou uma música chamada Eterno Amor. E eu gosto demais do refrão dessa música, porque ali a Denise ela faz uma afirmação muito interessante. Ela sabe que a vida é breve, que nós somos limitados, e ela diz no refrão: eu sou contra o mal que há em mim, eu sou contra os maus ideais. Deus, dá para me aceitar assim? E ela continua: eu vou tentar mudar, eu preciso ouvir tua voz dizendo: vem como estás, me aceita, ó meu Pai. E por que eu pego esse gancho nessa música? Porque nós precisamos vir a Jesus com os nossos problemas, nossos sofrimentos, nossas frustrações, não amanhã, hoje. Hoje é o tempo, porque hoje nós temos essa oportunidade, não amanhã. Verdade, gente, é muito escancarada em nossos olhos. Talvez nós não tenhamos amanhã, e vindo a Jesus como estamos, Ele nunca nos lança fora. É a mensagem de João capítulo 6, versículo 37. E aqui cabe uma pergunta: por qual dificuldade, por qual angústia, por qual dúvida, por qual sofrimento você está passando nesse exato momento? E o conselho do Salmo é: desabafe com alguém da sua confiança, primeiro com Deus, depois com pessoas. Sabe quem fez isso? E vocês vão se lembrar muito, talvez não conheçam o nome dele, mas lembram da composição. Paulo Leivas Macalão. Ele é um compositor de hinos, e um dos hinos que ele compôs foi para a harpa cristã, inário dos nossos irmãos pentecostais, sobre o número 193. E sabe o que ele declarou na sua oração sincera diante de Deus? Ele falou: se tu, minha alma,
a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. E o refrão é maravilhoso. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Sofrer, decepcionar, tudo isso faz parte da vida de um cristão com Deus. Gente, nós não somos imunes a esse tipo de sentimento. Isso faz parte da nossa vida. E Davi, ao compor o Salmo 39, ele sabia muito bem disso. A alma dele estava perturbada, angustiada. Nesse caso, fruto da perseguição dos inimigos, mas também consequência de um pecado que ele cometeu. E sabe o que ele fez? Ele desabafou. Ele compôs essa canção e primeiro ele entregou nas mãos de Jedutum. Jedutum está no início do salmo, no título dele falando, era o ministro de música, o regente de coro do templo, a pessoa mais importante na área musical e acima de tudo, alguém de extrema confiança de Davi. Quando Spurgeon olhava para esse salmo, ele disse assim, a vida, quem não sabe disso, né? É cheia de altos e baixos. E esse salmo é um desabafo perfeito para um homem que foi tentado como Davi. Alguém tão forte nas suas emoções e ao mesmo tempo tão firme na fé. A vida é curta para ficar aguardando sofrimento. A vida é curta para ficar escondendo angústias. Seja sincero, os cabelos brancos, ou a falta deles, as rugas, a flacidez espalhada pelo corpo, as limitações de movimento, os filhos crescidos, os netos que chegam, a tão sonhada e muitas vezes assustadora aposentadoria, que chega inevitavelmente, tudo isso não nos faz refletir o quanto a vida passa rápido. Se você não fez essa reflexão ainda, acredite, a vida ela voa, ela só vai adiante, ela não volta. Esses dias eu vi uma frase da Márcia Lucena, que ela fala assim, a vida ela voa, e ela é tão sensível quanto as bolhas de sabão. A exemplo disso, todo dia 2 de novembro, é feriado nacional, e é um dia em que você pode comprovar com os olhos essa verdade, do quanto a vida é frágil, do quanto a vida é como uma bolha. Dizem, nesse dia, por mensagens em redes sociais, que muitas flores chegarão atrasadas, e muitas palavras serão ditas em vão. Então, diante da fragilidade da vida, devemos aproveitá-la e demonstrar amor aos vivos. Davi, ele ora a Deus, ele clama, implorando para que Deus dê sabedoria. Sabedoria para entender o quanto a vida é breve, o quanto ele precisa abrir o coração. Olhando para o salmo, a vontade dele era guardar segredo, ele não queria falar para as pessoas do que ele estava sentindo, ele não queria que soubessem da angústia, afinal de contas ele era um homem de Deus, ele era o rei de Israel, ele queria que olhassem para ele como se ele tivesse uma vida perfeita. Ele queria esconder no coração aquilo pelo qual ele sofria, e como Davi se parece conosco. Nós também somos assim. A nossa primeira reação é fazer isso, até que Davi entende que as lutas que ele enfrenta, os sofrimentos e a forma com que Deus lida com elas, são uma fonte de testemunho fundamental para trazer as pessoas a conhecerem a Cristo. E eu vou além. A nossa vida, ela voa, e é por isso que nós envelhecemos. E decepções, tristezas, doenças
sobrecarga daqueles pensamentos de incredulidade que muitas vezes passam sobre a nossa cabeça, eles não podem ser abafados pelo silêncio. Silêncio nunca é a melhor solução, porque silêncio cria uma aflição insuportável, até que ele seja exteriorizado, até que ele seja colocado para fora. O salmo são remédios para a nossa alma. Você precisa desabafar. Se não hoje, um dia você vai sentir essa necessidade. E é o que Davi, ele vai fazer nesse salmo. Se você observar o versículo 1 até o versículo 3, primeiro ele quer esconder o que ele está sentindo, ele quer guardar isso no coração dele. Então ele diz: disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei qual um mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Aqui Davi, ele guarda um silêncio obrigatório no coração, por medo de deixar escapar palavras que fossem cruéis ou rebeldes, por exemplo, diante de Deus. Davi não quer que as pessoas pensem que ele é ingrato, que ele é rebelde, ou também não quer que as pessoas pensem que ele é fraco, que ele é frágil. Como acontece a todos, a angústia reprimida, ela só intensifica a agonia. E Davi reprime a sua angústia, e a sua agonia, ela vai aumentando. Ele não queria pecar com os lábios, ele não queria criticar a Deus diretamente perante os ímpios, mas também ele não queria reclamar diante de cada um deles. Davi tinha uma intenção aparentemente boa, aparentemente cristã, mas o seu silêncio não só não aliviou a sua dor, como ele a piorou. Queridos, guardem no seu coração, silêncio diante da angústia nunca será a melhor opção. Ele diz no versículo 3: acendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, acendeu-se o fogo, então com a minha língua, dizendo, o coração dele queimava, assim como foi no passado o profeta Jeremias, que disse algo no capítulo 20 muito parecido. Ele estava num cenário de desolação, de perseguição, de lutas, e Jeremias escreveu assim: eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não aguento mais. A angústia faz isso, o sofrimento faz isso, e desabafar é um santo remédio. A vida é muito curta para se ficar guardando ressentimentos, angústias e dores dentro do nosso coração, pelo que você precisa desabafar. Você já entregou isso para Deus, já falou com Deus, já encontrou alguém da sua confiança em que você pode fazer isso? Davi desabafa, não perante os ímpios, não na rede social. Davi procura um amigo, Gedutum, alguém que fala a sua língua, alguém que ama a Deus e ama adorar a Deus no templo, e ele desabafa para ele, sabendo que ele ia compor uma bela música em cima disso. Depois de aprender a lição que o silêncio não é a melhor opção, Davi ele explode diante de Deus, não em revolta, mas em louvor, fazendo um desabafo sincero, verdadeiro diante de Deus. Olha o versículo 4 em diante: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Eis que me diste os meus dias a palmos, o tempo da minha vida é como se nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, ele é totalmente vaidade, ou em outra versão, ele é totalmente um sopro. Ele vai terminar esse versículo com a palavra interlúdio ou selá, dizendo, não continua lendo não, para, respira, reflete sobre o que você leu, volta, lê de novo, e só daí você continua na leitura do Salmo. A vida é como um sopro,
Precisamos clamar a Deus. Palmos, como ele usa a palavra aqui, era a menor e mais comum medida que se usava antigamente. Equivalia a 4 dedos mais ou menos, 7 centímetros e alguma coisa, era a medida comum, e ele usa essa linguagem para dizer que a nossa vida, ela se mede a palmos, ela é extremamente frágil, curta, tênue. Versículo 6, na verdade, todo homem anda qual uma sombra, na verdade em vão se inquieta, amontoa riquezas e não sabe quem as levará. A certeza da brevidade da vida fez com que ele acelerasse o desabafo, abrisse o coração, porque ele sabia que não podia mais guardar aquilo que fazia ele sofrer. A resposta e a solução e o remédio estavam diante dele. Deus sempre está à distância de uma oração, sempre está à distância de um arrependimento sincero, de um desabafo verdadeiro, e nós precisamos expelir angústia, como se a gente tivesse tomado um veneno, estamos passando mal, sabemos que vamos morrer com esse veneno, e a solução é expelir, mas a gente não quer, a gente prefere guardar, prefere remoer, prefere ficar com aquilo. Quais motivos? Riquezas, orgulho, brigas, desunião, são tão vicissitudes dessa vida breve que a gente passa, e que damos tanto valor a esse tipo de coisa, quando não deveríamos. E é verdade, até o mais próspero, o mais rico, o mais milionário dos homens na face da terra, ele não passa de uma sombra, de um fantasma. E essas possessões adquiridas durante a vida, por meio de ansiedade, por meio de esforço, logo serão deixadas para trás, para que outros se esbaldem delas. Herança, é bom que se lembre, é aquilo que os mortos deixam, para que os vivos se matem por ela. E aqui a palavra de Deus em Eclesiastes diz: o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que eu vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem em um mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim se vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Tolo é quem não percebe essa realidade o mais cedo possível na vida. Davi, ele faz então uma reconsideração de todo o desabafo que ele está falando com Deus. Ele entendeu o quanto ele precisava de uma purificação moral daquilo que ele pensava. Ele precisava de perdão, porque ele havia pecado e aquilo estava corroendo a alma dele. Então ele vem diante de Deus e prossegue na oração a partir do versículo 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio do insensato. Emudecido estou, não abro a minha boca, pois Tu és que agiste. Tira de sobre mim o Teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da Tua mão. Quando com repreensões castigas o homem por causa da iniquidade, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é vaidade. E de novo ele termina: a vida de todo homem é um sopro. Interlúdio, selá. Para um pouquinho, respira, leia de novo, só depois pegue fôlego e continue no final desse salmo. É profundo demais o que ele está ensinando. Embora nós saibamos que a vida é breve, nós perdemos muito tempo com coisas as quais não deveríamos perder. Tem coisa mais importante, tem sentimentos mais importantes a serem cultivados. Que Deus nos ajude a ter o coração de desabafar. Só Deus pode dar alívio ao coração angustiado, e o método de Deus é oração com Ele e pessoas que Ele põe no nosso caminho, com as quais devemos dividir o peso. Ao final,
ele ora assim, versículo 12 e o 13: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, um peregrino como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu tome alento, antes que me vá e não exista mais. Davi está dizendo: Deus, perante o Senhor eu não sou eterno nessa terra, eu envelheço, eu vou partir dessa vida, eu sou um peregrino, eu sou um estrangeiro, aqui não é o meu lugar. E nós devemos ter a mesma consciência. Deus nos fez para a eternidade, esse é o nosso caso. O nosso lar definitivamente não é aqui. Davi fala com Deus, ele vislumbra toda essa vida, e ele pede para que Deus olhe, faça um escrutínio da sua vida, do mesmo jeito que você encontra em Jó capítulo 7, ele rasga o coração diante de Deus, porque ele sabe que Deus nunca se faz de surdo diante do nosso sofrimento, seja ele qual for. Ele espera de nós que a gente peça alívio, que a gente implore por alívio, e se é por causa de pecado, ele espera um arrependimento sincero, vindo de cada um de nós. E eu termino essa reflexão: a vida é demasiadamente curta para ficar esperando e guardando angústias, sofrimentos e rancores em nosso coração. Ela é frágil demais. Por isso, desabafar é uma necessidade que agrada ao coração de Deus, e Ele nos retribui com paz. O salmo são remédios, e assim como Davi, lembre-se, hoje estamos aqui, amanhã não mais. Convido você a fechar seus olhos e vamos orar mais uma vez a Deus. Pai, obrigado por essa certeza que o Senhor nos concede em sua palavra. A nossa vida é breve, ela é curta, cheia de altos e baixos, e nesse caminho chamado viver, nós enfrentamos picos, enfrentamos dificuldades, angústias, decepções, sofrimentos, dores que se abatem sobre o nosso coração. Mas obrigado, Deus, por duas coisas. A primeira, porque o Senhor é o nosso Pai, nos ouve, nos cura e nos liberta disso. E a segunda, Deus, é que o Senhor coloca pessoas confiáveis em nosso caminho, para que possamos desabafar perante elas e ter, Deus, nossa alma restaurada. Obrigado por isso, Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pelas dores de Davi, mas acima de tudo, pela sinceridade dele em abrir o coração diante do Senhor. Faça assim conosco também a cada dia, Deus, e aceita, Pai, e recebe o nosso desabafo quando as dores se abaterem sobre nós. Precisamos do alívio que vem de Ti, e é nesse nome santo que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.